E aí, meu grãozinho de areia? Você sabia que a droga que mais mata e vicia no mundo é totalmente legal? Pois é. Ela está na sua casa, no supermercado, nas festas da família e até naquele churrasco do domingo. Agora, pensa na maconha. Aquela planta que sempre gera debates acalorados, que muitos acham perigosa e outros defendem como remédio. Ela está entre as drogas ilícitas mais consumidas no mundo. Mas, pasme, em vários países já é liberada. Enquanto o álcool continua reinando sem tanta polêmica. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nesse universo. Vamos explicar de forma clara o que são drogas de verdade. Entender quais são as mais consumidas no mundo e aqui no Brasil. Falar dos efeitos que elas causam no corpo e na mente. E discutir por que algumas são liberadas e outras proibidas, mesmo quando o risco às vezes é maior nas legais. Tudo isso com aquele toque de leveza, humor e curiosidades que você já conhece aqui do canal Ampulheta. Sem julgamentos, só informação. Porque a gente sabe que a melhor forma de entender é com clareza e um pouco de bom humor. O que são drogas, afinal? Quando a gente ouve a palavra droga, muita gente já pensa em algo ilegal, perigoso e escondido. Mas, na verdade, droga é qualquer substância que altera o funcionamento do nosso corpo ou da mente. Isso inclui desde o cafezinho da manhã até medicamentos e substâncias proibidas. Algumas são estimulantes, como a cafeína e a cocaína. Outras são depressoras, como o álcool e os tranquilizantes. E tem ainda as alucinógenas, como o LSD. O que muda? Legalidade e contexto de uso. O curioso é que muitas drogas legais causam mais mortes e dependência do que as ilegais. O que define se algo é do bem ou do mal, nem sempre é a ciência. Muitas vezes, é a cultura, a política e a história por trás. As drogas mais consumidas no mundo e no Brasil. Quando o assunto é consumo, nem sempre as drogas mais perigosas são as mais escondidas. Segundo dados recentes, as 3 drogas mais consumidas no mundo são álcool, tabaco e maconha. O álcool lidera com folga, presente em festas, bares, reuniões de família. O tabaco vem logo atrás, apesar das campanhas contra o cigarro. E a maconha, mesmo sendo ilegal em muitos países, ocupa o 3º lugar. Já no Brasil, o top 5 inclui álcool, cigarro, maconha, cocaína e medicamentos como ansiolíticos e antidepressivos usados de forma abusiva. Sim, até os remédios podem virar vício quando usados sem orientação. Esses dados mostram que o consumo não depende só da lei, mas também do acesso, do hábito social e até da publicidade. Ou seja, o que está liberado não quer dizer que é seguro. E o que é proibido nem sempre é o mais nocivo. É tudo uma questão de contexto. Como as drogas afetam o corpo e a mente. Quando a gente consome uma droga, seja um cafezinho ou uma substância ilícita, o corpo reage. Cada droga tem um efeito diferente no cérebro. Algumas aumentam a atividade cerebral, como os estimulantes, cafeína, cocaína, anfetaminas. Outras reduzem o ritmo do corpo, como os depressores, o álcool, os calmantes, os sedativos. E tem aquelas que mudam completamente a percepção da realidade. São os alucinógenos, LSD, cogumelos mágicos, ayahuasca. No cérebro, a maioria das drogas age no sistema de recompensa. Elas liberam dopamina, o tal hormônio do prazer, e criam a sensação de euforia ou alívio. O problema é que o uso repetido pode bagunçar esse sistema, causando tolerância e dependência, quando o corpo sente falta da substância. Ou seja, não é só ficar doidão. É uma mudança real na química do cérebro. Por isso, o uso prolongado, mesmo de drogas legais, pode trazer consequências sérias. Porque algumas drogas são proibidas e outras não. A proibição de uma droga nem sempre tem a ver com o nível de perigo que ela representa. Em muitos casos, a decisão de liberar ou banir passa por fatores históricos, econômicos e políticos. O álcool, por exemplo, já foi proibido nos Estados Unidos nos anos 1920, mas a medida só aumentou o crime e o consumo clandestino. Já a maconha, que tem efeitos menos agressivos que o álcool, foi criminalizada por motivos raciais e econômicos, principalmente nos Estados Unidos do século XX. Remédios como calmantes e analgésicos, por outro lado, são totalmente legais, mesmo sendo responsáveis por crises de dependência,
como a dos opioides nos Estados Unidos. Ou seja, a linha entre droga do bem e droga do mal é muito mais cultural do que científica. O que vale é entender os riscos e efeitos de cada uma, sem cair em julgamentos rasos ou no velho tabu. As drogas mais viciantes do mundo. Nem todas as drogas viciam do mesmo jeito, mas algumas têm um potencial de dependência assustador. A heroína lidera a lista. Bastam poucas doses para o corpo e o cérebro se tornarem dependentes. Ela libera dopamina em níveis extremos e desliga a dor física e emocional. Uma armadilha potente. A cocaína vem logo atrás. Ela provoca euforia intensa, mas passageira. E aí mora o perigo, o ciclo de repetição. Sim, o álcool também está nesse ranking. A dependência não escolhe pela lei, mas pelos efeitos no cérebro. A nicotina, presente nos cigarros, também entra com força nesse ranking. Apesar de ser vendida legalmente há décadas e até ter sido símbolo de status no passado, ela vicia com uma velocidade assustadora. Basta pouco tempo de uso frequente para que o cérebro comece a depender dela. E a dificuldade em largar o vício é tão grande que muitos fumantes passam a vida tentando parar. Os barbitúricos, usados como sedativos e ansiolíticos, também são altamente viciantes. Eles reduzem a atividade cerebral e trazem uma sensação de relaxamento profundo, mas o uso prolongado pode levar à tolerância, dependência física e sintomas graves de abstinência. E o álcool, mais uma vez, fecha o grupo. Uma droga legal, socialmente aceita e que, mesmo assim, pode causar danos profundos ao corpo e à mente. Ou seja, o perigo real não está só na fama da droga ou em sua legalidade, mas sim no contexto de uso, na química cerebral envolvida e na vulnerabilidade de cada pessoa. Informação é a melhor forma de prevenção. Drogas naturais versus sintéticas. Dá para confiar só na origem? Quando a gente escuta falar em drogas naturais, muita gente pensa em algo mais leve ou seguro. Afinal, se veio da natureza, não pode fazer mal. Certo? Errado. O fato de uma substância ser natural não a torna automaticamente inofensiva. A heroína, por exemplo, é derivada do ópio, uma planta. A cocaína vem da folha de coca. E ambas têm altíssimo poder viciante e causam efeitos destrutivos, tanto físicos quanto psicológicos. Por outro lado, temos as drogas sintéticas, criadas em laboratório. Algumas são vilãs, sim, como o êxtase ou o LSD, muitas vezes fabricados de forma clandestina, sem controle de qualidade. Mas outras têm uso médico controlado, como certos antidepressivos, anestésicos e medicamentos psiquiátricos, usados sob prescrição. A questão não é natural versus química, mas como, por que e em que contexto a substância é usada. Até substâncias consideradas sagradas em rituais, como a ayahuasca ou o peyote, exigem cuidado e orientação. Conclusão: não caia na ideia de que, se é natural, está liberado, ou que, se é de laboratório, é do mal. A diferença está nos efeitos, nos riscos e no uso consciente ou não da substância. Drogas, justiça e desigualdade. Quando se fala em drogas, nem todo mundo é tratado do mesmo jeito. Em muitos países, inclusive no Brasil, o sistema de justiça aplica penas diferentes dependendo de quem é o usuário. Jovens, negros e moradores de periferia são presos com mais frequência por porte de pequenas quantidades. Já quem é de classe média ou alta, muitas vezes recebe tratamento, não punição. Essa diferença não tem a ver só com a substância, mas com o olhar da sociedade. O mesmo ato, fumar um baseado, por exemplo, pode ser visto como caso de saúde em bairros nobres e como caso de polícia nas favelas. Ou seja, o debate sobre drogas também passa por racismo estrutural, desigualdade social e acesso à justiça. Falar de drogas sem considerar esse contexto é ignorar uma parte enorme do problema. Não basta discutir o que é legal ou ilegal. É preciso olhar quem paga o preço mais alto nessa guerra. Caminhos para redução de danos. Já que o uso de drogas acontece, seja legal ou não, uma pergunta importante é: como reduzir os danos? A resposta não está só na proibição, mas em políticas públicas mais humanas, baseadas em ciência e não só em moral. Redução de danos significa aceitar a realidade e agir com inteligência. Informar, oferecer tratamento acessível, criar espaços seguros, evitar mortes e doenças.
Em vez de apontar o dedo, educar. Em vez de criminalizar o usuário, acolher. Exemplos disso já funcionam em países como Portugal e Canadá, que descriminalizaram o uso pessoal e investiram em saúde. Resultado: menos mortes, menos infecções, mais gente recebendo ajuda. E menos cadeia para quem não é criminoso, mas alguém em sofrimento. No fim das contas, a pergunta não é usar ou não usar, mas sim, como lidar com isso de forma mais justa, inteligente e eficaz. E no fim das contas, a conversa sobre drogas vai muito além de certo e errado. Envolve ciência, história, cultura, saúde, política e, principalmente, pessoas reais. Demonizar tudo ou romantizar o uso não ajuda ninguém. O que ajuda é informação, consciência e empatia. Algumas drogas são legais, mas causam mais danos. Outras são proibidas, mas têm usos terapêuticos comprovados. O ponto é, não dá para resumir tudo em droga boa ou droga ruim. Cada substância tem um contexto, um risco, um impacto diferente. E agora que você sabe disso tudo, a pergunta que fica é: se a legalidade não define o perigo, então por que tratamos algumas drogas com festa e outras com cadeia? E aí, meu grãozinho de areia, o que você pensa sobre isso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Sem julgamento, mas com consciência. A gente se vê no próximo vídeo.